O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, neste mês de novembro, que é dedicado, sobretudo, a motivar e ressaltar a importância da prevenção do câncer de próstata e, leia-se, cuidados com a saúde masculina, o programa Cidade Real tem tratado de assuntos correlatos, o que é um termo ótimo. Ou seja, aquelas questões polêmicas, por vezes que causam certo incômodo, mas assim tem que ser, para mostrar, especialmente para os homens e para as famílias, outras questões que o homem, objetivamente, deve conhecer, deve ter esclarecimento, deve ter informação, porque se relacionam no que se refere aos seus cuidados. É uma forma de potencializarmos este mês de novembro, não tratando exclusivamente dos aspectos clínicos, dos aspectos médicos que envolvem a prevenção do câncer de próstata. Até porque, na grade da TV Zoom, temos outros programas que o abordam de maneira bastante específica, de maneira bastante técnica. Entendemos que neste momento, como fizemos no mês de outubro, quando também se fortalece e se ressalta a importância da prevenção do câncer de mama, neste mês de novembro também o fazemos voltado aí para o público masculino que evidentemente tem que entender este cenário no âmbito familiar. Nesta edição, teremos a oportunidade de falar para você, homem, especialmente também para as mulheres que nos assistem em grande maioria, uma análise, eu diria, bastante objetiva, bastante pragmática, de uma doutora que aqui já esteve em 2 ocasiões anteriores, mais especificamente nos dias 2 e 9 de setembro, e que proferiu uma verdadeira aula sobre o trato das relações entre homens e mulheres, especialmente aquelas que tomam proporção e aí já começam a alcançar outro cenário, da violência física, moral, verbal, enfim, todas aquelas que a nossa ilustre professora esclareceu com muita propriedade. Nessa edição ela retorna para aprofundarmos outros aspectos e ressaltar este cenário que é absolutamente cruel e indigno também em Nova Friburgo. As mulheres, de uma forma geral, estão sendo vítimas de agressões por vezes veladas. Mas também temos aqueles casos dos radicalismos, dos feminismos. E a nossa convidada é muito preparada para lhe oferecer o contraditório, que incomoda, mas é necessário, é democrático. Ou seja, não obstante, que é um termo ótimo, a beleza e a exuberância da nossa convidada, que eu faço sempre questão de ressaltar, a sua competência e o seu conhecimento profissional serão muito úteis, mais uma vez. Ela que já tem uma agenda prevista para ter participações regulares no programa Cidade Real, sempre levando a você informação do seu interesse, informação de utilidade pública, com seriedade, com responsabilidade, com honestidade e com descontração, até porque combinam. Não há qualquer conflito entre o tratamento de questões sérias, polêmicas e multidisciplinares
com descontração. Tornam a entrevista ainda mais atraente, sobretudo pela belíssima imagem que você terá a oportunidade de observar durante este programa. E tenho que me conter. Muito bem. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 18 de novembro de 2019. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de humor e de beleza, especialmente nesta edição. Aliás, este programa está se transformando numa verdadeira passarela para minha grande alegria e satisfação. Na edição da semana passada, recebemos também Mary Moraes, consultora de beleza, belíssima e super competente, que abordou aspectos relacionados aos cuidados masculinos. Você que não teve oportunidade de nos assistir naquela ocasião, assista novamente esta entrevista sensacional, em que ela oferece orientações para nós homens cada vez mais nos cuidarmos, porque isto tem relação direta com a nossa autoestima. Este programa da segunda-feira passada, também conhecido como 11 de novembro, está disponível no site da emissora, no YouTube, no aplicativo da TV Zoom, para você assistir com toda tranquilidade. E conforme eu disse na minha abertura, no editorial inicial, nós estamos promovendo entrevistas, conversas, também conhecido como talk shows relacionados aos cuidados masculinos. E nesta edição, conforme disse, apresentaremos análises, reflexões, orientações e, sobretudo, entendimento profissional jurídico para você, homem, conhecer melhor a nova plataforma, que é outro termo ótimo, nas relações com as mulheres. É preciso que você esteja bem informado. O que na minha época era tratado como uma mera e simples cantada, hoje toma outra proporção e pode ser, inclusive, caracterizado como assédio sexual, independente da intenção. Mas é preciso você entender esse novo modelo, este novo cenário que tem tomado proporção
sobretudo face ao cenário que conhecemos. E também não posso deixar de ressaltar a nossa perseverança e determinação em lhe provocar para que você tome as medidas para que seja examinado por um especialista, verificando e identificando um possível câncer de próstata. Se detectado com antecedência, a possibilidade de cura é de 95%. E no nosso país, é o câncer que, na classificação da categoria, está em segundo lugar no que se refere à vitimização, ou seja, é o câncer que está na segunda prateleira entre aqueles que mais matam no nosso país. O primeiro, para aqueles que querem conhecer, é o câncer de pele, por mais que possa causar surpresa. E o segundo é o câncer de próstata. E como em determinadas idades essa situação toma proporção, vale você buscar atendimento médico, promover uma consulta, que pode ser evidentemente anual, dependendo da sua faixa de idade, mas trata-se de questão de sobrevivência para você e para sua família. O seu médico quer ter um dedo de prosa com você, se é que você está me entendendo e é uma piada pronta. Mas vale vencer o preconceito, o receio, se cuidar e se examinar. Muito bem, feitos esses registros na abertura, quero cumprimentar de maneira muito cordial doutora Aline Freitas Spinelli, advogada criminal, professora de Direito Público, especialista em tribunal de júri, que muito nos honra novamente com a sua presença, com a sua deferência e com a sua competência. A direção da TV Zoom se sente muitíssimo honrada com a aceitação do nosso convite e, sobretudo, também, por consequência, a produção do programa Cidade Real. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada. Aliás, gratíssima. Boa, boa. Mais do que obrigada, diferente de obrigada, grata. Perfeito. É uma honra, a honra é toda minha e é uma alegria estar aqui ao seu lado. Ótimo. Isto posto, eu quero já lhe provocar no seguinte sentido, para a sua contextualização mais abrangente. A cada 2 minutos, uma mulher recebe proteção contra a violência doméstica no país. Segundo o site UOL, doutora Aline, desde 2016, primeiro ano em que os dados começaram a ser colhidos até 2018, últimos números disponíveis pelo setor, a concessão de medidas protetivas cresceu 35%. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, obtidos junto a tribunais estaduais de justiça, o número saltou de 249 mil concessões em 2018 para 336 mil em 2018. E a conta é muito simples. Isso dá uma média de 922 mulheres atendidas por dia, ou uma a cada 2 minutos. O que está acontecendo na relação entre homens e mulheres? Isso, sobretudo, mostra a banalização da vida? É mais do que a banalização da vida, é diferente, porque nesse caso, esse número veio crescendo porque nós viramos os nossos refletores para as mulheres a partir de 2006, com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, e depois em 2015, com a lei do feminicídio, a lei que qualificou, né, o crime de homicídio. Essa qualificadora trouxe a figura do feminicídio. Mas esses registros ainda são tímidos. Tímidos? Tímidos. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque as mulheres que buscam a ajuda policial,
que acaba refletindo no número da concessão da medida protetiva, porque só é concedida a medida protetiva a partir do momento em que a mulher se dirige a uma DEAN, né? Faz um registro de ocorrência, leva elementos para convencimento tanto da autoridade policial, que é a delegada da DEAN, ou o juiz criminal, sendo que em cidades que não temos fórum, cidades pequenas que não são comarcas, que não temos fórum ou que não temos juiz criminal de plantão, a própria delegada, porque todas as delegacias de violência contra a mulher, elas são chefiadas por delegadas mulheres no estado do Rio. Então, a própria delegada pode se entender ali que tem indícios de violência ou de risco de violência, essa delegada vai autorizar a medida protetiva. E quando essa solicitação é feita na delegacia encaminhada para o juiz criminal, ele tem até 48 horas para se pronunciar acerca da concessão, do deferimento ou indeferimento dessa medida protetiva. Então, o que eu falo é tímido por quê? Porque grande parte das mulheres que sofre violência doméstica, em qualquer dos tipos dela, seja a sexual, a psicológica, a patrimonial, a física, qualquer pessoa, qualquer mulher que sofra uma dessas violências que nós já passeamos e conversamos nos outros programas, ela pode buscar essa medida protetiva através da delegacia, mas não é o comum, não é o que se vê. As mulheres só buscam essa ajuda depois de percorrer muito, depois do ciclo de violência já está quase atingindo o seu ápice, que é o feminicídio, que é o que a gente não quer que aconteça. Só que, antes das mulheres procurarem as delegacias, elas tentam, aí é que responde, eu acho melhor a sua pergunta sobre a banalização da violência. A mulher, ela foi criada numa sociedade patriarcal, machista no sentido, não no sentido pejorativo, mas no sentido real do solo que a gente pisa. Cultural, né? Desde as organizações filipinas, manuelinas, que o homem, ele se sente dono da mulher. Lá atrás, o homem, ele podia, aí é que a gente começa a entender, estudando história, que a gente entende o nosso presente e pode fazer com que o nosso futuro seja melhor. Mas lá nas ordenações filipinas, o homem, para preservar o seu patrimônio, para preservar a sua herança e a herança dos seus filhos, ele, quando achava que a mulher estava o traindo, ele poderia matá-la. A música, o rock de 1980 e 90, que a gente vê através de várias bandas, eu vou citar aqui o exemplo de uma, Guns N' Roses, que é uma banda que eu adorava na minha adolescência e hoje eu já tenho as minhas reservas, uma banda altamente machista, com um discurso de homicídio, de feminicídio. Tem uma música famosa deles, que a tradução diz: eu costumava amá-la, mas tive que matá-la. Isso foi entoado na década de 80 e 90 como se fosse uma música romântica. Os contos de fada que a gente costuma apresentar para as nossas meninas e para os nossos meninos, todos eles têm ali o seu terreno cheio de estímulo à violência doméstica. A Bela e a Fera, todas, a Chapeuzinho Vermelho, todas são vítimas de violência, porque o homem é sempre visto como o herói, como objeto de desejo da mulher, a mulher sempre naquela posição de sujeição, de rivalidade com a outra mulher, porque a gente cresceu ouvindo: a mulher não é amiga de mulher, eu prefiro ser amiga de homem. E esse discurso vai procriando, vai criando ali aquele sentimento de rivalidade, aquele sentimento de submissão ao homem, ao herói, aquele que tem o poder de decisão, o poder de veto, o poder de tomar todas as rédeas das nossas vidas, e tudo que acontece de errado na vida de uma família, de um casamento, é sempre responsabilidade da mulher. A menina foi estuprada. Ah, mas onde é que estava essa mãe? A menina foi abusada pelo avô. Onde é que está essa mãe que não está cuidando dessa menina? A menina sai do colégio e acontece algum tipo de assédio sexual. Ah, mas a mãe não cuidou da roupa dela? Então, a mãe, a mulher, ela está sempre carregando, né, em cima dos seus ombros o peso do fracasso ou do sucesso de toda a sua família.
E ela acha, porque a gente aprendeu através da violência simbólica assistida por décadas e décadas nos filmes, nos contos de fada, nas princesas e nas novelas, que a mulher ela é uma coisa, como nós já falamos, um objeto do homem e que ela está aqui para servir, para estar à altura dos desejos dele e para cuidar. Né? Por isso que a gente fala, o homem não faz o exame de próstata, porque ele acha que ele é um herói imortal. A mulher ela vai muito mais ao médico, ela faz muito mais exame. Sem dúvida. E aí, para fechar, não é a banalização da vida, é a vulnerabilidade da mulher. Por isso a criação da Lei Maria da Penha e do feminicídio, para buscar valorizar, para buscar uma equidade, equilibrar a mulher nesse contexto e valorizar a vida da mulher. Você é entusiasmada. E se sai muito bem. A gente nem tomou café, né? Exatamente. Não teve cafeína ainda. Exatamente. E por conta disso, doutora, para aqueles que não conhecem ainda o termo, especialmente homens, qual é a definição de feminicídio? Como ele pode ou como deve ser caracterizado? O feminicídio nada mais é do que um homicídio, que a gente já está acostumado, né, com a expressão crime de homicídio qualificado. O legislador trouxe essa qualificadora, que é um aumento da pena do crime de homicídio, quando a vítima é a mulher, em razão do gênero, não da biologia, tá? Do gênero. Do gênero. Não tem a ver aqui com a biologia. Correto. Como a gente também, eu acho que já passeou, você pega um caso de atropelamento, né? Um cara ou uma mulher atropela um pedestre e esse pedestre é uma mulher. É feminicídio? Não. Não é. Não é. Porque não é em razão do gênero. É Perfeito. Apenas biologicamente uma mulher. Perfeito. Então, voltando, o feminicídio é a qualificadora do crime de homicídio. A pena, ela já parte de 12 anos, podendo chegar a 30 anos. Ele é um crime que, parado é hediondo, ele não tem as benesses de um crime normal. O crime que é equiparado a hediondo, ele é insuscetível de graça, anistia, indulto. A progressão de regime, que é quando o preso, já condenado, começa por bom comportamento ou algum outro requisito, ele começa a fazer jus a progredir do regime inicialmente fechado para o aberto ou para o semiaberto, tornozeleira. No hediondo, essa progressão ela se dá de forma muito mais lenta, retardada. Por quê? Porque é mal visto, porque é um crime repugnante. E o feminicídio, ele é considerado um crime repugnante, ele é muito mal visto. Ele é o ápice da violência doméstica. E ele pode acontecer em função de relações de intimidade, que seria o feminicídio íntimo, tem o feminicídio não íntimo, tem o feminicídio por conexão, tem o feminicídio infantil, e aí a gente vai passear por eles. O feminicídio íntimo é aquele que advém de uma relação de intimidade, com coabitação ou não. Não precisa ter necessariamente a coabitação, mas tem que ter uma relação de intimidade. A gente não vai aqui usar a expressão de crime passional, porque essa expressão ela traz uma ideia de privilégio, que não é o que a gente quer que seja visto quando a discussão passeia pelo crime de feminicídio. Então, nessa relação de intimidade, que pode ser com um companheiro atual, ou com um ex-companheiro, ou com ex-companheira, né? Porque a mulher também pode cometer feminicídio. Essa relação de intimidade em que o ser que se considerava amado, o agressor, ele atenta contra a vida da vítima, que pode ser um feminicídio tentado ou consumado. O não íntimo é aquele em que uma outra pessoa, na verdade, a vítima, ela não tenha necessariamente uma relação de afetividade, uma relação de amor com o agressor, mas ela é odiada pelo agressor, seja por uma razão do gênero, porque ele odeia a mulher, por misoginia,
por homofobia, por racismo, mas ele odeia aquela mulher. Talvez pelo discurso propagado de empoderamento, que muitas pessoas entendem esse empoderamento como uma afronta ao machismo ou ao homem, o que não é. O empoderamento, na verdade, seria só um pouco de autoestima para a mulher. E aí, isso pode gerar o que a gente vem observando nas últimas décadas, que com a ascensão e a libertação da mulher, ela se distanciando dessa figura de coisa, de objeto, isso trouxe uma revolta, de fato comprovada através dos registros de ocorrência, acarretando em feminicídios. Isto posto, doutora, na sua aula... Desculpa. Acrescente. Eu não falei sobre o feminicídio por conexão, que é importante a gente destacar. Nós tivemos, infelizmente, aqui em Friburgo, um caso... E se você me permite, eu Claro. gostaria de ilustrar para as suas considerações. Segundo notícia e matéria muitíssimo bem apurada jornalisticamente pelo jornal Voz da Serra, em sua edição do dia 18 de outubro, Rodrigo tinha ameaçado Alessandra de morte. E a matéria registra as seguintes informações. Na mesma noite em que foi vítima do incêndio criminoso que lhe custou a vida, a artista plástica Alessandra Weiss confidenciou a uma amiga de longa data, empresária em São Pedro da Serra, que vinha sendo ameaçada de morte por seu ex-companheiro, sócio e algoz, Rodrigo Marotti. A confissão ao pé do ouvido foi feita num centro espírita em São Pedro, onde Alessandra reapareceu no último dia 7 de outubro, obviamente, depois de algum tempo sumida em busca de alento, de apoio. Poucas horas depois, ao sair dali, começaria o pesadelo em sua casa no distrito de Muri, no qual Rodrigo ateou fogo com Alessandra e a amiga Daniela Mouzinho trancadas dentro do imóvel. Ambas tiveram queimaduras em mais de 80% do seu corpo. Daniela morreu 2 dias depois e Alessandra no último dia 11 de outubro. A informação da ameaça, obtida com exclusividade pelo jornal, foi passada por amigos das vítimas à Promotoria Criminal do Ministério Público em Nova Friburgo e à Delegacia Especial no Atendimento à Mulher, onde a empresária havia prestado depoimento na quarta-feira, dia 16 de outubro. A promotoria confirmou ao jornal a informação obtida através de outras testemunhas e aguarda provas documentais, como um suposto áudio contendo ameaça explícita para acrescentar aos autos do processo. Este fato aconteceu no mês de outubro, mas estamos retomando para exemplificar o que está sendo tratado nesta ocasião. Isto posto, queremos ouvi-la. Então, Zuri, esse caso, que ficou como um caso emblemático, infelizmente, em Friburgo, é um caso de feminicídio duplo, 2 feminicídios consumados, né? A gente tinha muita esperança de que elas pudessem sobreviver, seria o feminicídio tentado, mas os 2 óbitos vieram, infelizmente, acontecer. E ali, ao que parece, um feminicídio íntimo, porque uma delas tinha ou teve uma relação amorosa com esse senhor, esse ser de nome Rodrigo, e a outra, o feminicídio por conexão, porque ela se interpôs entre o agressor e a vítima. A gente não sabe ainda ao certo se ela fez isso de forma a proteger a amiga e a vítima ou se foi por pura coincidência, né? Existem versões,
mas foi um feminicídio por conexão. Ela não era o alvo principal, o alvo inicial, ela estava ali por outras circunstâncias, ou mesmo para tentar proteger a amiga, a outra vítima, e acabou também sendo vítima de um feminicídio consumado. Essa relação de intimidade que uma das vítimas tinha com o agressor, segundo também matérias jornalísticas, era uma agressão turbulenta. Então, ele já vinha dando sinais... Uma relação turbulenta. Turbulenta, foi o que eu li. Sinais de agressividade. E nós não podemos falar o motivo, né? Isso está ainda em análise policial, em investigação criminal. Acredito que o Ministério Público irá denunciá-lo, provavelmente se já não denunciou, né? Pelo feminicídio duplo. 2 crimes hediondos, com todas as qualificadoras, inclusive o meio utilizado foi o do fogo, do incêndio. Então, o incêndio foi o meio utilizado, mas é feminicídio, como a gente falou no bloco anterior. E antes de encerrarmos esse bloco, aliás, eu vou provocá-la no seguinte. Porque você sabe muito bem. No que se refere ao feminismo, nós precisamos entender e ouvir, sobretudo, de uma especialista que tem sensibilidade feminina no trato dessa questão. Nós precisamos entender isso de maneira bem objetiva e bem definida. Muito bem, querida. Muito bem. Vamos aguardar esse take. Isso, correto? Isso, muito bom, querida. Depois do intervalo, retornaremos assistindo esta aula proferida pela professora de Direito Público, Aline Freitas Spinelli. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Papai Noel apresenta Natal Cooperado. Doe roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis e ajude. Pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Tem muita gente contando com você nesse Natal. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Parque das Águas Residencial, condomínio de fácil acesso aos complexos industriais, rodovias e a metrópole fluminense. O novo empreendimento reúne 8.000 metros quadrados de lazer com academia, salão de festas, restaurante panorâmico e a maior piscina da região. Unidades de 360 a 900 metros quadrados, com financiamento próprio, sem juros e intermediárias. Parque das Águas Residencial. Venha e invista no seu bem-estar. Muito bem. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e momentos de pânico na TV. Você que neste momento nos acompanha durante a gravação, observa agora que temos um dos mais dedicados colaboradores da TV passando por aqui e que nos irá trazer daqui a pouquinho uma xícara de café. Para o meu deleite. Uma vez que o doutor Aline está precisando de cafeína como combustível. E nesta edição estamos tratando com a ilustre doutora dos cuidados que tem que se ter nesta nova concepção, nessa nova caracterização, tipificação das relações entre homens e mulheres e também entre as mulheres. Ela explicou muito bem que o feminicídio trata-se de um homicídio que envolve essencialmente questões de gênero e não
biológicas e não relacionadas ao sexo especificamente no que se refere feminino. Por vezes, uma mulher pode ser vítima de um atropelamento ou de algo semelhante e que não envolva exatamente os contornos de uma situação essencialmente relacionada ao gênero feminino. E aí precisamos entender estas diferenças. Como também precisamos observar o seguinte: doutora Aline, além da sua competência, é uma advogada raiz. Não obstante, vejam nesse take da querida Jussara Conceição, nossa repórter cinematográfica, da sua mesa de trabalho, que contém, evidentemente, além do copo com água, o seu celular, mas vejam, um caderno de mola espiral, que é um clássico, como também uma pasta com elástico na cor lilás e devidamente estampada com bolinhas brancas. Sensacional, caracterizando as suas convicções. Como também temos que ressaltar a sua beleza. A figura de doutora Aline sempre causa exuberância no nosso monitor, não obstante, inclusive, os detalhes que você, nesse momento, assiste novamente num take de Jussara Conceição, mostrando o seu belíssimo e requintado sapato, permitindo ao apresentador que se divirta nesse momento. Desfile de modas. Tapete vermelho para a doutora Aline Spinelli. Sensacional. E a nossa direção técnica acompanhando esse momento, a ousadia deste incontido apresentador. Mas a gente precisa também se divertir, até porque uma das características do programa é a informalidade. Nesse aspecto, doutora, com as escusas de praxe, evidentemente, queremos ouvi-la acerca do feminismo. O que caracteriza o feminismo? Como pode ser observado e se o radicalismo o caracteriza? Olha, Zuri, é muito pertinente a sua brincadeira com os meus sapatos e com a pasta lilás, a caneta rosa, porque está no contexto do tema. Está no contexto. Está totalmente no contexto, apesar de certo bullying, né? Mas tudo bem. Eu digo que está no contexto porque existe, a internet grita, né, o tempo todo através das redes sociais. O movimento feminista é um movimento de mulheres que não se cuidam, de mulheres que não fazem depilação. Né? É muito comum, apesar de totalmente absurdo e fake esse discurso, mas a feminista não se depila, a feminista não se arruma, a mulher feminista ela não cuida, não gosta, não liga para a vaidade ou para a aparência, o que de fato é assim, chega a ser até feio, né, contestar isso aqui, mas é verdade. E uma coisa não quer dizer nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sou feminista, não posso lhe garantir, como diz uma escritora que eu gosto muito, não tenho 100% de selo feminista, se é que isso existe, né? Parafraseando um livro recente que eu li, mas eu me considero absolutamente feminista e sou absolutamente vaidosa e sou absolutamente... Feminina, diria feminina. Certamente. É claro que uma outra pessoa que não goste de esmalte ou de vermelho ou de salto alto também pode ser feminina, mas isso é liberdade e respeito. De escolha. Exatamente.
né? É como gostar de café com açúcar ou sem açúcar. E todas nós precisamos ter um mínimo de liberdade para a gente exercer, né, a nossa personalidade, de forma genuína, e nós todas podermos nos construir enquanto ser humano e enquanto mulher, ou enquanto homem, ou enquanto mãe. Mas voltando a responder à questão do feminismo, tem uma pessoa até com café ali na porta, que é uma covardia, né? Mas voltando do feminismo... Doutora, me permita. Claro. Querido, adentre, por favor. Neste momento, o programa Cidade Real... E numa xícara linda. O programa Cidade Real tem essa característica. Sem açúcar, né? Sensacional! Os nossos amigos Rodrigo Panaro Gratíssima. e Marconi JR, que se desdobra nas suas múltiplas funções, nos oferecem um saboroso e aromático café que foi devidamente preparado por Noé Egdorn Tardem, o nosso eterno cameraman. Então, por se tratar de um combustível absolutamente necessário e indispensável para que a doutora Aline continue tão empolgada e tão motivada como tem sido até esse momento, os nossos amigos, colaboradores, parceiros se sensibilizaram e nos ofereceram, doutora, este café delicioso numa xícara chiquérrima para o seu deleite, imagino. Ele certamente lhe recompôs e refez. Imagino que lhe trouxe essa sensação agradável. Zuri, o café está delicioso. A xícara vermelha é linda, uma das minhas cores prediletas. Ai, muita alegria nesse momento. Mas, ótimo. Voltando à questão do feminismo. Por favor. Eu vou começar a explicar sem pretensão nenhuma, sem levantar nenhum tipo de bandeira de guerra, de polarização. Primeira coisa, feminismo não é o contrário de machismo e nem é guerra contra os homens. Não é. Não, longe disso. Não é. Longe disso, tá? O feminismo, a gente pode começar a conversar falando que o feminismo, ele é o contrário de solidão. É muito poético, eu até me emociono. É o oposto de solidão. É o oposto de solidão. O que na verdade, essa frase é de uma filósofa, que eu também não vou ficar citando aqui filósofos feministas, para evitar justamente aquele fla-flu político ou mais ainda polarização. Enfim, mas ela sabe que é dela a frase e eu adoro, e explica de uma forma muito forte, muito emotiva e muito poética o que eu acho que faz com que toque na alma das pessoas que estão interessadas em abrir o coração para entender esse discurso feminista. O feminismo é o contrário de solidão, porque a mulher que entende o feminismo como um estilo de recomeçar a sua vida, de abraçar a si mesma, de amor próprio e de construção de uma convivência em sociedade, em compartilhar com a outra ou com o outro esse amor próprio, ele quer dizer que a mulher feminista ela jamais estará sozinha. Que a solidão acabou. Entendido. A solidão acabou no sentido de que a mulher que é vitimizada e que é maltratada e que é colocada numa posição de submissão por décadas e décadas, por casamentos que às vezes só trazem sofrimento e opressão, essa mulher que entende o feminismo, ela não estará mais sozinha. E o feminismo, ele adora os homens. Tanto que eu gosto de explicar, existe um movimento chamado Reforchi, um movimento que vem lá de fora, que é um convite chamando os homens para o feminismo, para que todos nós, para que a gente nós possamos dar as mãos à mulher, ao homem, exatamente. Para que a gente entenda que juntos, na luta, na caminhada, apresentando o feminismo, todos nós vamos viver numa sociedade melhor, porque
Você tem uma mãe, eu tenho uma mãe, eu sou filha, você tem filha, ela tem mãe. Todos nós convivemos o tempo todo com mulheres e quanto melhor for a vida dessas mulheres que nós amamos ou que nós convivemos, a gente não precisa nem amar, mas que a gente convive, melhor vai ser a nossa vida. A nossa mãe, a nossa avó que viveu tanta opressão e não entendia o discurso do feminismo, ela não teve a chance de ser retirada dessa solidão. E aí o que a gente oferece com esse discurso é: saia desse sofrimento e dessa solidão. Isso pode acarretar na melhora de um casamento, na melhora da sua qualidade de vida, mas principalmente no amor próprio e na valorização da mulher enquanto indivíduo. Doutora, eu gostaria de colocar água no seu copo. Por favor, pode colocá-lo sobre a mesa e, enquanto isso, você saboreia o café também. Pode colocar o copo aqui, por favor. Tá. Eu vou colocar mais água enquanto você toma o restante do café, antes que ele esfrie totalmente. E o programa Cidade Real, ele tem essa característica de mostrar que a descontração faz parte. Isso cria, de forma muito natural, para quem nos assiste, eu tenho certeza disso, interesse e descontração, relaxamento. Nós estamos tratando aqui de um assunto extremamente sério, grave, cruel e indigno. Mas, entretanto, nós precisamos ter a sabedoria suficiente para sermos racionais. Nós levamos informação. Do outro lado da tela, como eu sempre digo, tem vida inteligente. E as pessoas que nos assistem, homens, mulheres, de todas as idades, saberão entender perfeitamente as suas explicações. Não podemos querer aqui ter a pretensão de resolver essas questões, apenas orientar com informações de utilidade e não potencializar esses quadros, o que é extremamente grave e que você, de forma muito competente, soube estabelecer a diferença entre feminicídio e feminismo. Ou seja, o feminismo é necessário. Ele é necessário porque ele salva a vida das mulheres. Salva a vida. Salva a vida. Por quê? Porque a mulher que é vítima de violência doméstica ou de relacionamento abusivo, antes de procurar ter força para ir a uma delegacia policial, que é altamente difícil, porque a mulher vítima de violência, ela tem muita vergonha. Está fragilizada. Ela está fragilizada, ela tem ali muitas coisas na cabeça dela em jogo, os filhos, o casamento, ou que não tenha filhos e nem o casamento. Ela se sente envergonhada porque a atmosfera, né, o cenário em que se dá uma audiência criminal de violência doméstica, se você for analisar os atores, o espaço, a vítima, quando adentra a sala, ela sempre entra envergonhada. O que não acontece nos outros crimes. Você assiste uma audiência criminal que tem ali um acusado de tráfico de drogas ou de roubo, por exemplo. O autor, o réu, ele chega sempre com vergonha, porque ele está respondendo por um crime que a sociedade condena, o tráfico, um crime contra o patrimônio. O agressor, quando entra como réu na audiência criminal de violência contra a doméstica, ele não entra como réu e com vergonha. Ele sempre entra com o nariz em pé, na maioria das vezes, 95% das vezes, com o nariz em pé, e a primeira coisa que ele diz: eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Ele não se sente envergonhado. Quem se sente envergonhado é a mulher, é a vítima. Ela que chega abatida, ela que chega desidratada, cabeça baixa, porque chorou em casa, porque chorou na sala do fórum, porque chorou com um advogado, porque chorou com um defensor, porque vai ter que repetir a história, porque muitas das vezes a história é humilhante, porque envolve dependência econômica ou financeira, porque envolve medo dos filhos sofrerem algum tipo de distanciamento daquele pai. Envolve uma série de questões. Então, a mulher, ela já chega ali envergonhada. Então, o que eu falei, para ela ir à delegacia ou para ela comparecer a uma audiência, é uma luta, é uma questão
assim, eu acho que a maior questão para a mulher é denunciar. É o mais difícil. Desafio. É o maior desafio. É o maior desafio, com certeza. E o feminismo, que não tem nada a ver com feminicídio, só o FEM no início, o feminismo, ele traz um pouco de apoio para a mulher, porque ele eleva, ele tira a mulher, porque assim, a gente vê a mulher aqui e o homem aqui. As relações de emprego, nos salários. A mulher tem direito ao voto, não tem nem 100 anos. Exatamente. Ela começou a votar em 1932. Exatamente. A mulher, até pouco tempo atrás, quando tirava o passaporte, tinha um espaço, se eu não me engano ainda tem, para o homem autorizar o embarque dela sem a presença dele. A mulher não tem como negar, gente. A mulher ela é vista como uma coisa, como um objeto do homem. Por isso, o homem, quando acha que ele está perdendo aquele objeto, ele acha que ele pode ir lá e trazer a força. Ou se não vai ser dele, não vai ser de mais ninguém. Essa caneta, se não vai ser minha, eu vou quebrar, não vai ser de mais ninguém. E quem é que vai me mostrar que vai? E é esse o discurso que o feminismo vem trazendo para que a mulher entenda que ela não é uma coisa, ela não é uma caneta, ela não é um objeto, ela é um sujeito de direitos. E ela é uma pessoa que precisa ser olhada. E ela não olha para ela. Ela olha para os filhos, ela olha para o casamento, para a casa, para a comida. Não raras as vezes, só para fechar, em audiência, o homem fala assim, o juiz pergunta, mas por que você fez isso? Você fez isso? Ele fala, mas eu só dei um tapa nela, excelência, porque o arroz estava horrível. Só um tapa. E é esse o enfrentamento maior. Romper essa condição em que nós fomos criados. Mudar um pouco. E, paulatinamente, se a gente for entendendo que o discurso do feminismo é um discurso de abraçarmos uns aos outros e de salvar as nossas mulheres, todos nós, em sociedade, viveremos de forma mais saudável e mais feliz. Nós estamos já caminhando para a reta final. A nossa conversa é sempre muito empolgante, muito interessante, até porque não conseguimos, nessas 3 edições em que tivemos o privilégio de tê-la conosco, abordar a pauta que propomos. É verdade. Não saímos nem do epígrafe. Exatamente. Ainda estamos no... Exatamente. Mas, rapidamente, para aquelas mulheres que nos assistem, para os homens também da mesma forma, para que saibam quais medidas possam se submeter nessas relações, quais são as chamadas medidas protetivas que uma mulher vítima de violência doméstica pode recorrer comparecendo à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Quando ela comparece à delegacia e ela leva materialidade, né, documentos, testemunhas, alguma prova daquela alegação, tomando sempre cuidado com a denunciação caluniosa, né? Lei Maria da Penha não é instrumento de vingança, nem para trazer o namorado de volta, mas ultrapassado essa questão. Perfeito. Ela levando um mínimo de prova de materialidade daquela agressão física ou daquele ambiente que pode vir a causar, né, uma agressão, arranhar sua integridade física ou te levar a um óbito, ela vai solicitar essa medida à delegada ou ao juiz e, quando for deferido, o juiz vai analisar e vai deferir aquilo com um afastamento do homem, do agressor do lar, a suspensão do registro da posse de arma de fogo, caso ele tenha, uma forma de alimentos provisórios para os filhos menores ou para ela, caso seja necessário, uma separação de corpos, a não aproximação dessa mulher, nem por mensagem, WhatsApp, e-mail, ligação, e fisicamente a não aproximação da casa dessa mulher, ou da mãe dessa mulher, ou do trabalho dessa mulher, que pode ser por 30, 50, 100, 200, já vi até 300 metros, podendo valer ali até uns 365 dias, podendo ser renováveis a critério daquele juiz. Essas medidas, elas visam proteger a integridade física daquela mulher e a sua vida, tá? Mas, além disso,
o meu discurso é no sentido de que todos nós, ainda que essa mulher não tenha denunciado esse agressor, que a gente ofereça algum tipo de ajuda. Seja um telefone, porque às vezes o agressor quebra o chip da vítima, uma forma dela ter um acolhimento, né? Um dinheiro para ajudar a pagar uma passagem de ônibus ou um remédio, o telefone de algum lugar que possa ajudá-la, ou uma casa onde ela possa se hospedar por 1 ou 2 noites. E essa mulher, quando ela estiver em fase de separação, que ela evite sair de casa na frente desse agressor, que ela evite discutir perto de faca, de fogo, perto de quartos com chave, para que esse agressor não a coloque lá em cárcere privado, não coloque fogo, enfim, para que não tenha chance de acontecer o ápice da violência, que seria o feminicídio. Orientações bem práticas e oportunas. Ou seja, é um assunto delicadíssimo, multidisciplinar, polêmico, mas que nos envergonha, sobretudo. E quando eu digo nos envergonha, toda a sociedade. Uma sociedade onde esses índices tomam proporção, como informamos no começo do programa, em que a cada 2 minutos no nosso país uma mulher recebe uma medida protetiva, como aquelas citadas por doutora Aline, é uma sociedade doente. Não é possível que isso aconteça no século XXI. É inadmissível, desde os primórdios, que também não se admitia, mas sobretudo com a evolução, com os entendimentos, com os esclarecimentos, não se admite violência, primeiro, de qualquer natureza, especialmente contra as mulheres, que é um universo à parte. Todos estamos na origem de uma mulher. As mulheres são sábias, são sensíveis. Mãe, mulher, filha, são absolutamente diferentes. E não entendo que isso se torne um discurso defensivista das mulheres, porque aquelas também que fogem desta linha também cometem os seus desvios. Mas eu estou falando da mulher referência. A mulher referência, ela tem um outro comportamento, tem uma outra forma de relação com as pessoas. A mulher é absolutamente sensível e sensitiva. Observe as mães, que são capazes de identificar o sofrimento de uma criança recém-nascida pelo choro. Isto me sensibiliza e, sobretudo, me incomoda quando tomamos conhecimento de casos como o que relatamos aqui anteriormente. Doutora Aline, eu tinha que fazer essa defesa em homenagem a todas as mulheres que aqui comparecem e levam informação de utilidade pública. Por derradeiro, mas não menos importante, rapidamente você trouxe um poema de 2 estrofes que gostaria de fazer a leitura. Sim. Queremos ouvi-la. Queria agradecer porque eu me senti altamente homenageada com esse seu último discurso e acolhida, tá? Sinta-se dessa forma. Me senti muito intensamente. Para encerrar, eu vou citar um poema pequenininho que eu já usei num programa, mas eu achei que tem tudo a ver com a sua companhia e com a sua sensibilidade. Que nada nos sujeite, que nada nos limite, que nada nos defina. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Gratíssimo pela sua presença, pelo seu carinho e, sobretudo, pela sua competência e comprometimento com a proposta do programa Cidade Real. Será sempre muitíssimo bem-vindo, esteja certa disto. Eu preciso encerrar aqui, querida Jussara, que pede para eu posicionar esta lindíssima e, eu diria, aromática
orquídea, juntamente com esta ursinha. Isso, um take um pouco mais aberto, meu amor, para mostrar ela, ursinha, que está sempre aqui, me acompanhando desde que no primeiro momento, assim, chegou para tomar o seu lugar. Esta ursinha tem a alcunha carinhosa de Cereja, e aqueles que a conhecem saberão identificá-la. Trata-se de uma pessoa absolutamente maravilhosa, sensacional, um exemplo, uma referência de mulher, como mãe, como filha e como minha musa inspiradora. É um apresentador romântico e doutora Aline, nesse momento, começa a chorar, evidentemente. É uma mulher fantástica e que fazem parte, ou são daquelas mulheres que mudam o rumo da sua vida. Uau! Cereja é fantástica, maravilhosa, extraordinária e indispensável na minha vida. Esteja certíssima disso, minha musa inspiradora. Que Deus e Santa Rita de Cássia continue nos protegendo, abençoando, iluminando, sobretudo, aquelas pessoas que, como doutora Aline Freitas Spinelli, levem informação para que você, tendo conhecimento dos seus direitos, busque a transformação que precisa na sua vida, quer seja homem ou mulher, para termos uma sociedade mais digna, mais fraternal, que é o que Nova Friburgo, que nos une, merece. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.